Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos ao Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Maria Clara Leal e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Daniela Spina sobre juventude colonial. Daniela Spina é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, onde desenvolve um estudo comparativo na representação e na autorrepresentação da juventude colonial do sul da Ásia e na África Oriental entre o período de 1930 e 1970, passando pela imprensa colonial até as ficções pós-coloniais. Bem-vinda, Daniela, e obrigada por aceitar o nosso convite. Pergunto como definir juventude colonial e que tipos de fontes permitem identificar a experiência desses jovens nos territórios considerados pelo seu projeto. Bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Sabemos que os conceitos de jovem e de juventude são extremamente maleáveis, isto é que variam consoante as épocas e os contextos geográficos. Aquilo que podia ser entendido como jovem no século XIX não corresponde ao que se entendia no século XX, nem muito menos ao que entendemos hoje no século XXI. Ou seja, hoje em dia, duas mulheres como nós podem ser consideradas jovens, mas às tantas, há 200 anos ou há 100 anos atrás, os paradigmas eram diferentes. Portanto, trata-se de uma condição que tem vindo a aplicar-se a idades anagráficas cada vez mais avançadas, digamos assim. Então, tendo essa complexidade em mente, quando eu falo de juventude colonial, não me refiro a uma idade anagráfica, mas refiro-me a um conjunto de indivíduos, a um grupo social específico, que se formou e recebeu sua educação, não apenas académica ou escolar, mas também uma educação sentimental. Talvez a palavra formação seja mais abrangente nesse sentido, em contexto de dominação colonial. Mas para responder à tua questão, talvez seja útil recuar ao campo de investigação em que desenvolvi a minha tese de doutoramento, isto é, a teoria da historiografia literária, porque explicar um pouco de onde surgiu a minha ideia de trabalhar com juventude depois nesse projeto pós-doutoral. Então, eu doutorei-me com uma tese sobre a formação da historiografia literária de Goa, em língua portuguesa, e parte do meu corpus eram publicações periódicas da época colonial, e muitas das quais resultaram de iniciativas culturais dinamizadas por jovens. Por isso, daí, relativamente à questão dos materiais, dos tipos de fontes, a imprensa é uma parte importante da minha investigação, e depois vou explicar porquê. Mas parte da ideia de trabalhar com a juventude vem daí. Ao mesmo tempo, ao interessar-me pela história literária enquanto meio de afirmação identitária, também para contextos coloniais, numa perspectiva de luta anticolonial e de afirmação de identidade nacional e de construção de sociedades pós-coloniais e de nações pós-coloniais, foi importante ver como as histórias das literaturas desses países de contextos que passaram por dominação colonial, como estruturar nas próprias histórias da literatura. Então, tive de ir buscar os modelos narrativos da tradição europeia do século XVIII e XIX, que são, maioritariamente, projetos de histórias literárias marcados por um carácter teleológico evolutivo. Daí, aquilo que se chama o modelo narrativo da história literária vinha e na verdade também nesses modelos de história literárias pensados para literaturas pós-coloniais é frequentemente estruturado a partir de metáforas biológicas associadas às fases da vida do indivíduo, né? Também quando falamos de formação da literatura, falamos do nascimento, depois infância, crescimento, maturidade, velhice, etc, etc. Portanto, há um fio, há uma evolução teleológica, como se a história da literatura fosse, na verdade, um romance de formação, um Bildungsroman. Daí a minha ideia também de explorar o romance de formação como gênero pós-colonial, ou seja, como um gênero muito explorado em contextos de produção literária pós-colonial. De facto, o cruzamento que eu faço é entre imprensa colonial e literatura pós-colonial, ficção. Literatura é um termo muito, muito amplo, muito vago, ficção, digamos assim. Então,
essa questão da história da literatura eu ter tido a ideia de trabalhar com romances de formação a partir do estudo da história da literatura tem a ver com muito o fato que muitas histórias de literaturas também dos países de língua portuguesa que foram colônias do Império Português, como imaginar na própria história da literatura, a própria literatura, às vezes reencontramos esse modelo evolutivo, digamos assim, né? Mas também encontramos isso em romances pós-coloniais, onde a questão da afirmação identitária que se coloca digamos assim, numa antítese com a identidade imperial é muito, muito forte. Portanto, trata-se de uma reflexão que ultrapassa claramente o contexto da língua portuguesa e que se pode alargar numa perspectiva comparatista a outros espaços. É por isso que o meu projeto de investigação considera também obras literárias de outras geografias, entre as quais, só para dar os exemplos, do qual depois posso falar mais um bocadinho, o Sri Lanka e a Tanzânia. Portanto, parece-me interessante e produtivo pensar a juventude colonial enquanto objeto de estudo. Por um lado, enquanto ator e agente cultural, por exemplo, no âmbito da imprensa, e por outro lado, enquanto personagem e sujeito representado, no caso da ficção. E resta agora perceber que resultados surgirão desta comparação entre diferentes textos, diferentes áreas geográficas, e o que resultará do cruzamento de todas essas formas literárias. Muitos dos exemplos que a Daniela investiga passam pela imprensa juvenil. Que papel desempenhou a imprensa periódica na autorrepresentação desses jovens intelectuais, especialmente nos debates sobre educação, formação cultural e pertença imperial? Então, quando eu penso na imprensa juvenil, penso não apenas em publicações periódicas inteiramente dinamizadas por jovens, mas também penso em rubricas ou colunas inseridas em jornais com um foco mais amplo, com um âmbito mais amplo, não é? No caso da imprensa periódica do período colonial, e aqui penso sobretudo no contexto de língua portuguesa, no quadro do Império Português, e nisso devo dizer que sou devedora e imensamente grata ao grupo de estudos Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português, que é uma rede formada por investigadores e instituições agregados em torno do conceito de imprensa colonial, que tenho o privilégio de co-coordenar junto de outros colegas. Então, pensando nessa imprensa, interessa-me estudar sobretudo os casos em que a juventude foi assumida pelos atores em causa e interpretada como a única condição ontológica verdadeiramente capaz de legitimar uma ruptura com o presente colonial e também com o passado colonial, numa perspectiva diacrônica, seja no plano cultural, seja no plano político. Isso é particularmente visível, sempre ficando no contexto do Império Português, não é? Em publicações como, vou dar só alguns títulos, como a Folha Literária Certeza, que foi editada em Cabo Verde na década de 40, associada à Academia Semear, que era dinamizada por um grupo de jovens, e que foi uma revista, não foi uma revista, foi um jornal, na verdade, um jornal literário que foi muito rapidamente censurado pelo regime. Chegaram a sair apenas 3 números, razão pela qual é hoje menos conhecidas do que a Claridade, por exemplo, como uma revista literária cabo-verdiana muito mais estudada, e que teve um impacto na época, uma influência bem mais forte. Mas pronto, a certeza, digamos que vem dessa experiência da Claridade, mas esse conceito de juventude, essa juventude como conceito marcante como marca dessa revista é gritante nesse caso. Ou também na revista O Acadêmico de Goa, que também já foi estudada, ou ainda na emblemática mensagem, na circular da Casa dos Estudantes do Império, né, que também continua a ser objeto de estudos de muitas investigações. Mas essa dinâmica em que a juventude não só é o ator desencadeante, mas também é um conceito, ou seja, é uma marca da tipologia da revista ou
não da revista, mas do texto, digamos assim, encontra-se também em muitas rubricas dispersas por outros jornais da época, muitas vezes associadas a formas de associativismo juvenil, de maneiras mais ou menos informais, né? Às vezes encontramos também, por exemplo, revistas religiosas, de associações religiosas, mas que no interior encontramos rubricas, colunas dedicadas a jovens ou geridas por jovens. Por outro lado, quando pensamos, como a Clara falou, de ideia de pertença imperial, é igualmente importante considerar publicações ligadas a escolas e instituições coloniais, como a Mocidade Portuguesa, não é? E nesse sentido, há muitas revistas que estiveram, muitas publicações que estiveram ligadas à Mocidade Portuguesa. E, por exemplo, tenho trabalhado recentemente com uma revista que é a revista Ala, que era o órgão do Liceu Afonso de Albuquerque, de Goa, e que foi publicada entre 44 e 58 e que foi inteiramente dirigida e dinamizada por estudantes desse liceu, mas que estava ligada, essa revista, ao Centro Escolar número 1 da Mocidade Portuguesa em Goa. Portanto, uma revista com uma forte imposição, uma forte estrutura imperial, né? Ou seja, quando digo imperial, ou seja, promotor e divulgador da retórica imperial, da unidade imperial, não é? O que se torna particularmente interessante, tanto nessa revista como em outras publicações periódicas semelhantes, é observar como aquilo de que estava a falar antes, da autorrepresentação, como esses atores se representaram, como esses jovens se autorrepresentaram. Essa ideia de autorrepresentação começa a vacilar, porque a produção textual é fortemente moldada por uma retórica imperial e colonial que não deixa muito espaço depois à espontaneidade, não é? Então, neste caso, estamos a falar de uma autorrepresentação que é fictícia, quase performativa, digamos assim. Mas é interessante também observar como, acompanhando, por exemplo, a evolução dessa revista, também o próprio discurso da própria retórica imperial começa a vacilar conforme nos aproximamos ao final da década de 50 e o fim do colonialismo em Goa. Mas ainda assim considero fundamental estudar também esses tipos de fontes literárias, mais ligadas ao regime, mais ligadas à administração colonial, porque são essenciais para compreender a complexidade dos processos de formação identitária, das dinâmicas culturais que foram vividas por esses jovens que cresceram em contexto colonial. Anos mais tarde, essa juventude foi ficcionalizada em romances de formação e memória. De que forma essas obras abordam temas como esperança, desilusão ou falência das expectativas que marcavam o horizonte desses jovens durante e após o fim do colonialismo? Então, aqui acho que é importante estabelecer uma distinção entre romances de formação e narrativas da juventude, porque o romance de formação é um gênero já com uma teorização bem delimitada, bem marcada. Sendo que o corpus literário do meu projeto atual de investigação trabalha precisamente com essas duas formas, não apenas romances para além da imprensa, não apenas romances de formação, mas em geral narrativas sobre jovens. Por exemplo, no romance de formação há toda uma teorização que na verdade vem da escola europeia, vem de da academia americana e europeia, não é? E que, curiosamente, tem muito a ver com essa, digamos assim, abordagem teleológica à modernidade, digamos assim. E aqui tenho de convocar um trabalho, que é o trabalho de Franco Moretti, que para o estudo do romance de formação europeu, não só falar de romance pós-colonial, digamos que hoje em dia continua a ser um trabalho incontornável. Por quê? Porque ele justamente ressalta essa estrutura teleológica do romance de formação e interpreta a trama narrativa a partir de uma leitura hegeliana, segundo a qual os acontecimentos narrados no romance de formação adquirem sentido apenas quando são lidos à luz da realização de um determinado fim, de um telos. Portanto,
muitos dos protagonistas desses grandes romances que marcaram no século XIX culminam quase sempre com um acontecimento que assinala o fim da juventude e a entrada no mundo dos adultos, né? Como pode ser um casamento, a constituição de uma nova família, por exemplo. Agora, no meu corpus, olhando para os romances que eu até agora, porque o meu corpus é em contínuo crescimento e vai continuar a crescer, isso não acontece, ou seja, em muitos casos, as trajetórias individuais das personagens não são necessariamente lineares, nem obedecem a essa estrutura teleológica orientada para um fim. Pelo contrário, estamos perante narrativas fragmentárias que recorrem a estratégias formais como cruzamento de diferentes temporalidades, portanto desafiando essa linearidade típica do romance de formação europeu. E os finais são abertos, suspensos ou marcadamente dramáticos, e não, como muitos desses romances têm uma grande componente histórica, historiográfica, claramente os seus desfechos são os mais variados e às vezes podem ser interpretados como uma desilusão face aos diversos cenários políticos pós-coloniais. Só para dar uns exemplos, e até fora do contexto de língua portuguesa, tenho trabalhado bastante com os romances, nesse caso são romances de formação do Romas Gune Sequeira sobre a Guerra Civil no Sri Lanka. Ainda não tenho publicado nada, mas já apresentei em vários colóquios. Romances como Reef, de 1994, ou Suncatcher, de 2019, em que falamos de infância, e uma infância muito marcada pela incertidão, pelo medo, uma infância muito isso, eu diria, em que o espectro, o fantasma da guerra civil é muito presente e muito forte, junto a um contexto, uma representação de nação que é muito frágil, muito... eu diria que frágil é a palavra mais certa nesse sentido. Ou também em romances como do Prêmio Nobel Abdul Razak Gurna, de Zanzibar, ou seja, um escritor de Zanzibar emigrado ao Reino Unido, que hoje em dia também é relativamente a Romas Gune Sequeira, acho que é bastante mais conhecido aqui em Portugal, por ter sido bastante traduzido por causa do Prêmio Nobel, né? Mas, pronto, esses romances que já não são romances de formação, mas são mais narrativas de juventude, como, por exemplo, que abordam também, como pano de fundo, o autoritarismo político na Zanzibar pós-colonial e todas as relações também com todas as repercussões políticas que a Guerra Fria e os dois blocos tiveram no desenvolvimento de uma jovem nação africana como Tanzânia, não é? Portanto, falamos de romances como Desertion, de 2005, ou Gravel Heart, de 2017, ou também no próprio By the Sea, que é acho que é o mais conhecido dele, que também tem uma parte que pode ser considerada também, não é um romance de formação, mas acompanha a vida de uma dos personagens ao longo do seu crescimento. Por outro lado, encontramos narrativas de juventude que não se centram em trajetórias individuais, e eu acho isso extremamente interessante, mas que são percursos coletivos protagonizados por grupos de jovens que funcionam como representantes de uma determinada geração. Eu vou aqui claramente evocar um romance canônico, que é a Geração de Utopia, de Pepe Tela, mas também um romance menos conhecidos, mas que eu gosto muito, que é Os Netos de Norton, de Orlando da Costa, que é um escritor goês. Os dois se debruçam sobre a geração da Casa dos Estudantes do Império, embora no caso do PPT isso aconteça apenas na primeira parte da obra, enquanto Os Netos de Norton é largamente inspirado, também porque os dois escritores, né, foram eles próprios membros da Casa dos Estudantes do Império, né? Eu acho que, sobretudo no caso desses últimos dois romances, a representação do fracasso dos projetos de nação pós-colonial, a desilusão face aos desvios dos percursos democráticos torna-se particularmente evidentes, né? E no caso da obra do Orlando da Costa também temos uma crítica ao próprio processamento da história colonial em Portugal.
E, portanto, é tudo aquilo que veio consequentemente depois do 25 de Abril e toda a desilusão dessa geração. E, naturalmente, a lista de obras que, como eu já disse, que dialogam com essas questões é extensa e continua a crescer, provavelmente é infinita. E isso só falar de língua portuguesa e inglês, ou seja, depois em outras línguas não europeias também deve haver Vou tentar descobrir aos poucos mais obras. Por fim, ao olharmos para essas formas de escrita, ficção e imprensa, como podem ser importantes para percebermos a juventude colonial, não apenas pelo contexto histórico, mas também pela sua dimensão literária? E quais seriam as melhores ferramentas metodológicas para comparar essas formas de escrita? Então, sempre eu considerei imprensa como literatura. Essa é uma perspectiva que consolidei durante o meu doutoramento, na medida em que... E também uma reflexão que vai sendo alimentada pelo grupo de estudos da imprensa periódica colonial de que eu faço parte. Portanto, vem de vários... Isso é uma discussão coletiva que está sempre a ser alimentada e estimulada. É uma perspectiva que consolidei já durante o meu doutoramento, mas na medida em que, em muitos contextos coloniais, a imprensa não funcionou apenas como plataforma de divulgação de obras literárias, mas acabou também por substituir a própria literatura, sobretudo em contextos onde a indústria do livro teve maior dificuldades em afirmar-se, como, por exemplo, em Goa ou Moçambique. Não me refiro apenas à imprensa literária em sentido estrito, mas à imprensa no seu conjunto, nas suas várias tipologias textuais. Por isso, acho que é fundamental prestar atenção não apenas aos conteúdos, portanto, descartar tudo aquilo que não é imprensa literária. Eu não sou dessa escola, aliás, eu tenho muito interesse, sobretudo, estudar na forma, né? As palavras, a construção dos discursos, as estratégias retóricas utilizadas. No outro caso, eu penso em particular no contexto de Goa, que foi até hoje a minha área de especialização, a imprensa funcionou quase como um espaço de aprendizagem para uma geração de escritores, uma verdadeira oficina de escrita, né? E há muitos estudos que estão a ser publicados relativamente a isso. Daí a importância de analisar de que modo essa geração, essa juventude colonial, se apresentou e se autorrepresentou. Com que formas, com que linguagem, com que discursos, né? Também defendo que o caráter narrativo do texto jornalístico, que vai muito além do gênero da crônica, não é? Ou seja, quando se fala de narratividade na imprensa, tende a pensar sobretudo na crônica, no gênero da crônica, mas na verdade também as tribunas políticas têm uma dimensão narrativa, assim como as colunas e as rubricas culturais, as polêmicas, correspondências até publicadas nos jornais e até os próprios editoriais, funcionam igualmente como formas de autorrepresentação narrativa. Nesse sentido, acho que o desafio e também o convite para a reflexão é ler essa imprensa juvenil como uma grande narrativa literária. E, naturalmente, o principal desafio metodológico do meu projeto, neste momento, passa por encontrar uma abordagem de análise textual que possa ser aplicada tanto à imprensa juvenil como ao romance de formação. Devo dizer que ainda me encontro no início do meu segundo ano, por isso ainda é uma jornada muito, muito longa. Muito obrigada, Daniela. Obrigada, Clara. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com Daniela Spina, investigadora integrada do CHAM, doutora em estudos comparatistas pela Universidade de Lisboa, com uma tese sobre a formação da historiografia literária de Goa em língua portuguesa, mestre em literaturas comparadas e pós-coloniais pela Universidade de Bolonha e licenciada em línguas e literaturas estrangeiras pela mesma instituição. Foi professora contratada na Universidade de Verona e desde 2022 integra a comissão executiva do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português. O seu atual projeto de investigação aprofunda o estudo do romance de formação pós-colonial, nomeadamente de autores procedentes da área do Oceano Índico, cruzando a representação da juventude colonial na narrativa ficcional com a produção de publicações periódicas dinamizadas por jovens em época colonial, de 1930 a 1970.
Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.